Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, venho falar para vocês da Escola Sabatina, a lição número 5, a ira do amor divino. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. É de graça, é grátis. Tudo isso que eu falei, que era para se inscreverem no meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Me ajudem aqui no YouTube. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, venho trazer hoje essa maravilhosa lição da Escola Sabatina, trazer a verdade da sua palavra, para todas as pessoas saberem da sua verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A ira do amor divino. Lição número 5, a lição de sábado. Contudo, ele foi, verso para memorizar, a ira do amor divino. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira. Despertá-la totalmente. Salmos capítulo 78, verso 38. Embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e admirada, muitos acham perturbadora a ideia de sua ira. Para alguns parece contraditório que um Deus de amor possa expressar ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta de seu amor. Alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas existe apenas um Deus, revelando como o mesmo em ambos os testamentos. O Deus que é maior manifesta a ira contra o mal, precisamente por causa de seu amor. O propósito de Jesus expressou profunda ira contra o mal, e o Novo Testamento ensina repetidamente sobre a ira justa e apropriada de Deus. A ira de Deus representa sempre sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. Essa ira divina é uma justa indignação provocada pela bondade e pelo amor perfeitos, buscando o pleno desenvolvimento de toda a criação. A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à justiça. Assim, o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Portanto, a ira divina é uma outra manifestação do amor divino. Lição de domingo. Angustiado pelo mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertaram ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado a ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo da rebelião. 1. O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis como sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Número 2. Deus se afasta em respostas às escolhas do próprio povo. 3. O povo é oprimido por nações estrangeiras. 4. Ele clama a Deus por libertação. Número 5. Em sua graça, Deus concede libertação ao povo. 6. O povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. Número 7. Diante deste ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim, longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. A pergunta número 2. Leia Salmo 78. O que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante de suas frequentes rebeliões de seu povo? Amor e justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Não há nenhum caso das Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária ou injusta. Embora o povo de Deus o tenha abandonado e traído repetidas vezes ao longo dos séculos, ele continuou pacientemente a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis. Neemias capítulo 9, versos 7 a 33.
demonstrando assim a profundidade insondável de sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Na verdade, e de acordo com o Salmo 78, verso 38, Deus, por ser misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. A pergunta no rodapé: você já ficou indignado com o mal feito a outros? Essa emoção ajuda a entender a ira de Deus diante do mal? Não fique indignado, porque, cara, quem é ímpio e quem é contra Deus sofrerá as consequências. Cara, como se diz, cara, sofrerá fazer o quê? Cara, o que eu possa fazer? O que os outros possam fazer? Cara, não fique indignado, cara, infelizmente, porque aquela pessoa, cara, sofreu a sua consequência. Cara, tem muitos que sofrem a consequência de não serem ímpia, mas, cara, que são, cara, a gente não pode, cara, como se diz, cara, é a ira de Deus, né? Cara, infelizmente, cara, Deus é amor e também é justiça. E que essa emoção ajuda a entender a ira de Deus, com certeza, é o que eu acabei de falar. A lição de segunda-feira: Deus é tardio em irar-se. Deus fica irado diante do mal porque Ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. Pergunta número 2. Reflita sobre a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas. O que isso nos diz sobre Jonas e sobre Deus? A reação de Jonas revela dois fatos principais. A reação de Jonas revela dois fatos principais. Primeiro, mostra a severidade de Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelos que haviam feito a Israel e não queria que eles demonstrassem misericórdia alguma. Que a lição para nós: devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que pareça lógica. As pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que esta graça é imerecida e assim estar disposta a estendê-la a outros. Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele teria de trazer juízo contra Nínive. Jonas capítulo 4, verso 2. Deus trata de forma justa e misericordiosa todos os povos e nações. A expressão traduzida como tardio em irar-se ou paciente significa literalmente ter um nariz comprido. No hebraico, a ira era associada metaforicamente ao nariz, e comprometimento no nariz representa quanto tempo alguém levar para ficar irado. Referências a Deus como tendo um nariz corrompido significam que ele é tardio em irar-se e muito paciente. Enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus é longânimo e paciente, concedendo sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus na cruz realizou expiação do pecado e do mal, para que pudesse ser justo ao mesmo tempo declarar justos aqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 3, versos 25 a 26. Pergunta no rodapé: você já falhou em demonstrar misericórdia a alguém que o ofendeu? Como podemos nos lembrar que Deus fez por nós, ou para então estender graça aos outros? Como fazer isso sem justificar o pecado, nem tolerar o abuso e a opressão? Sim, a gente, cara, como se diz, já falhou com alguém, mas é como se diz assim, cara, você ter, cara, humildade, querer chegar na pessoa e pedir perdão, desculpa, cara, eu errei, cara, estou confessando o meu erro. Porque pelo amor de Deus por nós, que a gente tem que pedir perdão para outra pessoa, mas lembrar que Deus nos ama, que era primeiramente, como se diz, pedir perdão, cara, é deixar seu coração, cara, em alívio, em amor, cara, não ficar com uma pedra no coração, cara, de não pedir perdão para outra pessoa. Lição de terça-feira: indignação justa. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente um homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada?
Claro, a ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Pergunta no rodapé. Pergunta número 3. O que a reação de Jesus, a forma como o templo estava sendo usado, nos diz sobre a ira de Deus contra o mal? Jesus demonstrou um zelo piedoso à justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus e transformando em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos e pobres. Mateus capítulo 21, versos 13. Compare com João 2,16. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Com certeza. Ele ficou irado na hora. O que está fazendo na casa de meu pai? O que estão fazendo na casa de meu pai? Essas abominações. Porque com 14 anos, ele estava ensinando os sacerdotes o que era a palavra de Deus. Ele estava dando uma aula para os sacerdotes. Marcos apresenta 2 exemplos de sua justa indignação. Quando trouxeram crianças a Jesus e os discípulos repreendiam, ele indignou-se e então lhes disse: deixe que os pequeninos venham a mim. Marcos capítulo 10, versos 13 e 14. Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado ao curar nesse dia, Jesus lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Então curou o homem. Marcos capítulo 3, versos 4 a 5. Nesta passagem, a ira de Deus está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justiça e indignação do amor. Assim como a ira atribuída ao Deus no Novo Testamento, do Antigo Testamento, como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Pergunta no rodapé. Como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Por que é comum cair nesse erro e como nos proteger desta tendência sutil, mas real? Quer dizer, a gente justificar o nosso erro, que era de não ficar, que era justificando o erro, que era com mais erros. Que era quando você mente, você justifica com mais erros, erros e erros e erros. Quer dizer, você tem que justificar o seu erro, cara, para trazer a verdade. Ele não ficar enganando. Você está enganando a si mesmo. A lição de quarta-feira. Deus não se agrada em afligir. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica suas criaturas. Não é do seu agrado trazer aflição. Lamentações capítulo 3, verso 32 a 33. O texto hebraico diz literalmente que Deus não aflige de seu coração. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas, em última análise, o amor demanda justiça. Essa verdade é vista na persistência de Deus em perdoar o povo e conceder-lhe oportunidades de reconciliação. Por meio dos profetas, Deus chamou o povo inúmeras vezes, mas ele se recusou a ouvir-se e se arrepender. Jeremias 35, versos 14 a 17, Salmos 81, versos 11 e 14. Pergunta número 4. Por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Por que ele puniu os babilônios depois? Depois que o povo de maneira persistente e impenitente provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esdras capítulo 5, verso 12. Mas Deus fez isso somente quando não houve mais remédio. 2 Crônicas capítulo 36, verso 16. E mais tarde trouxe juízo sobre Babilônia por causa da destruição excessiva que havia afligido a Judá. Jeremias capítulo 51, versos 24 a 25 e 44, e Zacarias capítulo 1, verso 15. Muitos juízos escritos nas Escrituras como provenientes de Deus são explicados como situações em que ele entrega ao povo aos seus inimigos. Jeremias capítulo 2, verso 13 e 14, Salmo 106, versos 41 e 42. Juízes capítulo 2, verso 13. Eu falei Jeremias, mas é Juízes 2, 13.
em decorrência das decisões do povo de abandonar o Senhor e servir aos deuses das nações. Juízes capítulo 10, versos 6 a 16 e Deuteronômio capítulo 29, versos 24 a 26. A ira de Deus contra o mal que resultará na reedificação definitiva e completa da maldade brota do seu amor por toda a humanidade e do seu desejo de alcançar o bem afinal do universo. Tal ira reflete não apenas a preocupação de Deus com o destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo do problema do pecado, da rebelião e da maldade. Pergunta no rodapé: Deus não quer trazer juízo sobre ninguém. Isso influencia sua compreensão da ira divina? Se Deus é tardio em irar-se, não deveríamos ser mais pacientes com os outros? Como fazer isso e, ao mesmo tempo, proteger as vítimas de injustiças? Como se diz? Sim, influencia, porque Deus é justiça. Além de amor, é também justiça. Quer dizer, Deus é tardio em irar-se, mas quando ele ira, chega a sua condenação, não podemos reclamar. Se podemos ajudar a pessoa que está ímpia a voltar-se e se arrepender. Mas, se ela não quiser, o que nós possamos fazer? Fazer o quê? Ela escolheu o seu caminho. Lição de quinta-feira: demonstre compaixão. Embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Pelo contrário, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus expressa sua ira contra o mal, exatamente por causa de seu amor. A ira divina é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Nesse sentido, o amor é fundamental para com Deus, mas a ira não. Onde não há mal, a justiça ou a ira divina não é necessária. No fim das contas, a ação mais amorosa de Deus, a retificação do mal do universo, também eliminará efetivamente toda a ira. Isso ocorrerá porque não haverá mais injustiça ou maldade no mundo. Para sempre existirá apenas a eternidade de felicidade, justiça e um relacionamento amoroso perfeito. Não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa! Pergunta número 5. Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana, como a Bíblia alerta contra a vingança humana. Deus tem o direito de exercer juízo e, quando o faz, sempre o realiza com perfeita justiça. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento reservam explicitamente a vingança para com Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 12:19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Ele cita Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Embora Deus no desfecho da história traga juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu um caminho para todos que creem nele. Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 e Romanos capítulo 5, versos 8 a 9. E isso está de acordo com o plano divino, porque Deus nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos desta ira por meio da obra redentora de Cristo. Pergunta no rodapé: como a obra expiatória de Cristo preservou a justiça de Deus e ao mesmo tempo nos libertou de sua ira? Reconhecendo que o Senhor agiu em nosso favor apesar de nossos pecados, quão compassivos devemos ser com os outros? Como que Deus me preservou de sua ira? Quem anda nos seus mandamentos, Ele preserva de sua ira. Quem é obediente a Ele. E reconhecendo que o Senhor agiu em nosso favor, apesar de nossos pecados, quão compassivos devemos ser com os outros. O mesmo amor que Jesus tem por nós, devemos ter um amor a outro. Devemos ter amor aos nossos irmãos. Passar esse amor que Deus tem por nós a outro. A lição de sexta-feira no estudo adicional. Os israelitas haviam sido culpados de traição contra um rei que tinha dado a eles tantos benefícios e a cuja autoridade voluntariamente haviam se comprometido a obedecer. Para que o governo divino pudesse se manter, a justiça deveria ser executada sobre os traidores.
No entanto, até que nisto foi vista a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que ele mantinha sua lei, concebia a todos a liberdade de escolha e oportunidade de arrependimento. Só foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião, executando a justiça sobre os criminosos. Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registrado um protesto solene e público contra o seu delito. Quando dali em diante os israelitas tivessem de condenar a idolatria das tribos vizinhas, seus inimigos lançariam contra eles a execução que o povo que afirmará ter a Jeová como seu Deus fizeram um bezerro e adorará em Horebe. Então, embora fossem obrigados a reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar o terrível destino dos transgressores como prova de seu pecado e não havia sido aprovado nem desculpado. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre este pecado. A fim de salvar a muitos, ele tinha de castigar a poucos. Patriarcas e Profetas, página 273 e 274. Então, povo de Deus, essa é a lição da Escola Sabatina número 5. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!